Nós estamos com o psiquiatra Rivaldo Farias, é diretor técnico do Hospital Mente e Vida. Rivaldo, um grande abraço, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Viu? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Deixa eu perguntar um negócio hoje, que eu estava comentando com ele antes de começar o programa. Eu digo sempre para você que eu sou uma pessoa tão chata que às vezes eu não consigo sair de perto de mim, né? Não dá. É difícil. Mas eu, baseado em ciência, eu sei que eu preciso sorrir para ver se entra um pouquinho de alegria para mim. Tá certo, doutor? É isso mesmo? É bom sorrir, mesmo forçando, para ver se a pessoa fica um pouquinho alegre, menos estressada? Uma forma da gente compreender é que tanto o sentimento influencia na ação, como a ação também influencia no sentimento. Então, é verdade que quanto mais você sorrir, a chance de você realmente ficar feliz aumenta. Mas aí a minha mulher disse assim, mas você tá com uma cara feia, o que foi? Não sei o que. Eu olhei para ela e falei assim, rir demais é desespero. Titãs. Rir demais é desespero, doutor? Como diz o conjunto Titãs, o poeta. Se o poeta está dizendo, quem sou eu para dizer o contrário? A música, você lembra dessa música? Não. Rir demais é desespero. E ainda, doutor, aquela delegada, Natália Dulce, que ela está no 5º processo administrativo, né? Ela esteve aqui. Nas redes sociais, ela falou sobre a saúde mental dos policiais. Acompanha. E bora de bomba? Mas vamos falar sobre uma bomba que já explodiu e que vem explodindo aos poucos em vários estados do Brasil, não só em Pernambuco, e que sempre é ignorado ou tratado com bastante hipocrisia pelas instituições, que é a saúde mental dos policiais, que vem adoecendo e, em sua maioria, eles não adoecem pela sobrecarga do trabalho policial ou pela atividade em si, como as pessoas sempre divulgam. Pernambuco, inclusive, só esse ano de 2024, quase 500 policiais militares foram afastados por questões de saúde mental, sem contar os policiais civis. E nesse domingo, um comissário da Polícia Civil de Pernambuco se suicidou. Eu recebi 2 mensagens sobre esse colega. Removeram ele para o DHPP na tora e ele não queria retornar, estava com depressão e ansiedade. Vem outro. Cara do bem, trabalhador, gostava de trabalhar no DENARC, mas foi removido 2 vezes em menos de 2 anos. Essas remoções repentinas desestruturam a vida de qualquer pessoa. Imagina eu que fui transferida 14 vezes em 2 anos. Talvez seja por isso que eu sou diagnosticada com transtorno de adaptação. A instituição liga? Não. Rivaldo, é um problema seríssimo para a polícia, viu? Eles estão escondendo isso do povo, né? Mas é bem verdade, eu já acompanhei alguns policiais. É realmente uma classe que o trabalho ele é pesado, ele exige lidar com situações de risco. O salário não é também lá essas coisas para o risco que ele se expõe. Como ela falou, tem essas questões de transferências, de mudança de local, que também influenciam bastante. Então, a gente precisa estar atento, sim, à saúde mental desses trabalhadores e desse pessoal da polícia. E deixa eu chamar a atenção para essa situação que eu acho uma verdadeira ofensa a nós humanos, que é a questão do racismo. Alunos do curso de Direito da PUC em São Paulo, que é uma universidade de elite, vamos dizer assim, do sistema universitário do Brasil. Eles foram denunciados criminalmente após ofenderem estudantes durante uma partida de handebol nos Jogos Jurídicos Estaduais, lá na cidade Americana, em São Paulo. O vídeo está nas redes sociais, os integrantes da torcida flagrados usando termos racistas. Pobre, cotista, macaco, contra alunos da USP. A denúncia foi protocolada do Ministério Público pedindo a abertura de inquérito. A PUC São Paulo repudiou o episódio e diz que vai apurar tudo com rigor. Esse aí é o vídeo que, Deus do céu, não quero nem mostrar um treco desse, só estou assim dizendo para vocês que houve, que aconteceu. Aí você fala, aconteceu, cara, não aconteceu. Tá? Nessa semana do Dia da Consciência Negra, você fala, não, mas é um fato isolado, não. Não. Aconteceu aí e aconteceu na Universidade Federal da Bahia. Também na Universidade Federal da Bahia. Eu até pergunto, doutor, o que leva uma pessoa
tá lá na mesma universidade, ofender as outras dessa maneira. Na Universidade Federal da Bahia, e estamos falando da Bahia. Aliás, eu sou baiano, viu, gente? Nasci em Salvador. Me criei no Rio de Janeiro, depois vim para cá, mas eu nasci em Salvador. Estamos falando de Bahia, onde a cultura antirracismo, a cultura afro, a todo momento é mostrada. Aí a gente tem um negócio desse, o que passa na cabeça desse povo? É difícil dizer o que passa na cabeça de uma pessoa que comete alguma coisa tão grave quanto essa. Mas é muito comum, quando está em manada, enquanto está em multidão, você cometer atos extremamente deploráveis e achar que está tudo normal porque está no meio de muita gente. Mas é um ato de fato deplorável que deve ser rechaçado e culpabilizado na medida do possível. Tem tratamento para esse tipo de gente? Tem certas coisas que não tem tratamento não, porque respeito à educação se aprende de casa. A gente tem falado sobre esse negócio de bet porque está comendo dinheiro do povo brasileiro, né? Eu, inclusive, já citei para vocês que na herança de Portugal e da Inglaterra, a China ficou com Hong Kong e com Macau. Inclusive, Macau é o paraíso dos cassinos, né? É só você dar um Google aí que você vai ver. A China herdou Macau e Hong Kong, como veio da cultura inglesa, é de onde vieram essas bets. Essas bets vieram exatamente do Reino Unido. Porque o Reino Unido tem uma área, inclusive, de livre imposto. Tipo paraíso fiscal, né? Então, essa herança a China teve. Para você ter uma ideia, a China, vendo que era um negócio que dava dinheiro, em Hong Kong tem a jogatina todinha lá em Macau, botou esse tipo de bet aí na internet chinesa. Recuou, teve que parar. Recuou, porque vai quebrar o povo. Vai quebrar o povo. Então, cada povo tem uma determinada cultura. Você tem, o pessoal de Hong Kong teve uma cultura inglesa. A jogatina não teve problema. A jogatina em Macau inclusive, atração turística, é fonte de renda. Mas quando foi para o trabalhador da China continental, aí a bronca foi pesada, né? Aqui no Brasil, vocês viram em agosto, o Banco Central detectou que só em agosto 3 bilhões de reais do Bolsa Família o pessoal jogando. E do início do ano até agosto, depois não publicaram mais, né? Embora continuasse podendo, né? O ministro Luiz Fux agora que determinou que não pode mais jogar dinheiro de Bolsa Família, o BPC, qualquer programa social para a bet, não pode mais jogar. Precisou o ministro determinar, infelizmente, né? O governo não fez, o STF de novo teve que fazer. E aí o que acontece? Temos uma CPI da jogatina. Essa CPI, ela já está funcionando, já está em fase de relatório. Envolve também as bets, mas muitas das vezes a própria bet é a vítima. Por quê? O jogador, ele é comprado para cair nos 20 minutos do segundo tempo. Caiu, substituição. Ou então vai dar uma pernada aos 10 minutos do primeiro tempo, cartão vermelho. Meu amigo, aqui, jogador do Sport, do Náutico, foram envolvidos nisso. Tem jogador da seleção que está metido nessa porcaria. Então teve essa CPI que faz a gente olhar para um resultado e falar, como é que o meu time perdeu e não jogou? Você fica louco. Como é que pode? Né? Então tem essa CPI e agora tem a outra. A outra CPI. Essa vai mexer com esses influencers. Vai mexer, rapaz, vai mexer com o pessoal que você, quando entra no Instagram aí, você está pegando esse povo. Aprovou a convocação do dono do Tigrinho. Rapaz, Cadinu, quem é o dono do Tigrinho? Nem eu sabia. Você sabe quem é o dono do Tigrinho? Não. Hein? Ken Zhang. Cadinu, o dono do Tigrinho, e tem esse nome oriental, Ken Zhang. Ah, convocaram sabe quem? Wesley Safadão. Também tá Deolane Bezerra. Falei, e mais quem, Cadinu? Mais quem?
Jojo Todinho. Tô citando alguns aqui, tem mais, viu? Ao todo, 170 requerimentos. Essa situação médica do viciado em jogo, como é que a gente avalia, doutor? O vício em jogo é um vício tão grave quanto qualquer outro, mas ele tem uma capacidade de destruição do patrimônio maior do que os outros. Porque não tem limite para a quantidade de dinheiro que você pode colocar. Não tem limite. Não tem limite. Quando ele começa a jogar, ele não consegue parar. Não. E quando você vai fazer uma comparação com droga, cocaína tem um limite que você pode usar para você não morrer. Mas qual é o limite que você vai apostar para você não morrer? Não tem. O dinheiro vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Então a pessoa, quando está num processo de compulsão por jogos, é extremamente difícil a gente conseguir parar e também é extremamente difícil conseguir recuperar aquele patrimônio que foi perdido. No caso dos Estados Unidos, você tem, por conta de cassinos abertos em diversos estados americanos, né, e também jogatina online, você tem os jogadores anônimos, que é tipo o Alcoólicos Anônimos, né? Mas aqui no Brasil não tem muitos grupos desses, né? Isso funciona também, não? Aqui tem grupos online de compradores anônimos, alcoólicos anônimos, jogadores anônimos. Você pode procurar. Agora, presencialmente é mais comum, pelo menos aqui em Recife, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos são mais comuns. Mas jogadores e compradores anônimos não é tão comum. Mas existem esse suporte também. Porque o princípio dessas filosofias é a mudança de vida. A pessoa precisa reconhecer esse problema e precisa passar por um processo de mudança de vida, mudança de hábitos, mudança de pessoas que convive. Então, é um processo longo e que exige um tratamento bastante intensivo. Estão perguntando aqui para o senhor sobre a jornada 6x1 e o povo que trabalha 6 dias só folga 1. E aí, vive oprimido? Rapaz, depende. Eu conheço um médico que trabalha 7 dias e não folga. Eu conheço empregada doméstica que trabalha 6 dias e folga. Não é o senhor, não, né? Não, eu não. Mas de uma profissão para outra tem necessidades diferentes. É muito complicado a gente fazer uma definição por caneta para definir a vida de todo mundo. Essa questão... Só um parênteses. Sim. Você já pensou como vai ser numa escola se disserem que é 4-3? Como é que vai ser a vida do professor, a vida do aluno? Como é que vai ficar? Principalmente no ensino primário, porque basicamente é o mesmo professor todo dia. Exatamente. Então, tem determinadas coisas que trabalhar menos é sempre bom. Você ter seu dia de folga, você ter o seu lazer, você ter tempo, é sempre melhor. Mas a redução da jornada de trabalho para o profissional, ele precisa vir acompanhado do aumento da produtividade. Porque senão não funciona. Vai todo mundo quebrar, todo mundo fica pobre, e aí também não tem saúde mental. Você está em dívida o tempo todo. Como é que é gostar do trabalho? Porque quando eu tenho agonia. Quando eu vejo, por exemplo, chega sexta-feira, chegou a querida, sextou, porque vai pra folga, né? A pessoa tá comemorando porque não vai trabalhar no outro dia, ou que daqui a pouco larga e aí vai pra gandaia, né? Quer dizer, como é que a pessoa, esse tipo de comportamento, é porque não gosta do trabalho, a pessoa não tá se sentindo bem naquilo que está fazendo, porque quando o trabalho é prazeroso, a pessoa se sente bem. Eu, por exemplo, eu gosto do que eu faço, né? Eu até quando eu viajo, eu estou lá em viagem, eu estou fazendo vídeo, estou botando, porque eu gosto do que eu faço, né? Eu queria ser médico quando criança. Aí quando eu entrei numa emissora de rádio, me apaixonei. Estou até hoje nesse negócio de comunicação, né? Eu acho que vou morrer nesse negócio. Quer dizer, como é que é essa situação da pessoa não gostar do que faz? É extremamente frustrante e às vezes tem até um adoecimento, que é o esgotamento profissional, ou a síndrome de burnout. Eu acho que muitos já ouviram falar. Quando você está imerso numa situação de trabalho que lhe traz uma sobrecarga, um esgotamento profissional, um esgotamento emocional, vem acompanhado de sintomas semelhantes à depressão, semelhante à ansiedade, e gera um comprometimento na pessoa, um comprometimento no trabalho, e um comprometimento geral. Então, é muito importante também os próprios empresários também estarem atentos a isso. Como é que está a saúde dos seus funcionários? Como é que você está abordando eles? Você está cobrando ou você está dizendo que pode ajudar? Então, aquele negócio de satisfação no emprego
até um questionário e tal. Isso é importante o empresário fazer. Sem dúvida, é importante você saber como é que está a saúde mental dos seus funcionários, para você saber como é que está a sua liderança. Porque se você tem uma liderança boa e seus funcionários estão bons, provavelmente eles vão ter uma maior produtividade, vai ser bom para você, vai ser bom para eles. Agora, eu vi aqui o pessoal falando de TAG, doutor. O que é isso, hein? É o transtorno de ansiedade generalizada. O povo falando que o brasileiro, com esse negócio de preço, não sei o quê, vive na... Eu vi a pergunta, o rapaz falou em relação à escala 6.1, como isso influencia também no transtorno de ansiedade, se psicólogo ajuda. A TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Tem vários fatores que a pessoa pode desenvolver esse transtorno e, pelo que ele fala, assim, o excesso de trabalho pode ser a sobrecarga emocional do trabalho, ou a sobrecarga laboral pode ser um dos fatores. A dívida, você está endividado, você está preocupado com contas para pagar, também pode ajudar a desenvolver isso. Claro que psicólogo pode ajudar, psiquiatra pode ajudar, medicação pode ajudar. Tem diversas maneiras de se tratar o transtorno de ansiedade generalizada. O senhor conversa mais ou medica mais? Eu sou mais de conversar e ouvir. Eu deixo medicação para quando é necessário. Porque diz que tem uns remédios aqui que parece até veneno, né? Tem que ter cuidado, né, doutor? Isso é verdade. O que muda do remédio para o veneno é somente a dose. A dose.